Corações cativos à palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Obrigado ao meu pastor Fábio por mais uma oportunidade. Sempre estarei disponível, meu pastor, para te servir, para te socorrer, para o que for preciso, para tudo. Vida de louvor e adoração. Louvor é o ato de enaltecer e glorificar alguém ou alguma coisa. Exaltar a ação de alguém ou de uma divindade. Esse é o conceito mais básico que você vai encontrar de louvor. É o ato de enaltecer, de exaltar, de glorificar alguém ou alguma coisa ou uma divindade. Como a gente está falando da palavra de Deus, dos princípios da palavra, a gente está falando de louvor e adoração, uma vida de louvor e adoração. Em Efésios 1, 3 ao 7, se você quiser abrir para acompanhar, a gente vai ler esse texto, a gente vai ler muito a Bíblia hoje, amém? E alguns textos eu vou procurar correr, se a mídia conseguir jogar aqui no slide aqui, pode ser também, ajuda bastante o pessoal. Efésios 1, do 3 ao 7. Presta atenção, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Meu Deus, como Deus falou comigo através desse texto. E a primeira coisa que veio ao meu coração foi que Ele nos abençoou, primeiramente, nos cobriu com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Ele nos amou tanto que predestinou em Cristo uma filiação, para que não fôssemos mais órfãos, mas sim filhos. Então perceba, querido, que primeiro Deus ele teve uma atitude de bondade, uma atitude de amor para com os seus filhos, todos aqueles que se achegam a Ele. E isso por si só, a própria Bíblia está dizendo aqui, que é motivo de louvor. Ou seja, o que é de fato o louvor? É você enaltecer, engrandecer aquele que foi bom contigo. Aquele que antes da fundação do mundo predestinou em Cristo a bondade dele para te alcançar e para me alcançar. Então, seja você da igreja ou seja você do mundo, a bondade de Deus está disponível. O fato não é somente ser bom, porque não se trata somente de ser bom. Porque bom por si só Deus é, e muitos estão no mundo, não estão na igreja, não estão adorando a Deus, e muitos estão dentro da igreja e não estão louvando a Deus. Então não é simplesmente pelo fato de Deus ser bom, existe uma questão aí a mais, um quê a mais, porque se por simplesmente Deus ser bom, todo mundo iria louvá-lo, amém? Então qual é o segredo de fato de eu ter uma vida de louvor para com Deus? Essa é a questão chave, qual é de fato esse segredo? Então, se você até hoje não entendeu de fato, se temos motivos para louvar o Senhor, em Salmo 106, do 1 ao 3, não precisa abrir, só anota, se a galera da mídia conseguir jogar aqui, show. Salmo 106, do 1 ao 3. Aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Aí a questão aqui é o seguinte, perceba que o salmista está querendo dizer, quem conseguiria exaltar, enaltecer, glorificar, engrandecer Deus por todos os seus feitos? Você está entendendo o que é que ele está querendo dizer aqui? Meu querido, se você passar 24 horas do dia refletindo em todos os feitos de Deus, ainda assim você não conseguiria louvá-lo de forma devida. Nós não conseguiríamos louvá-lo de forma devida, como ele de fato merece, diante de tantas obras que ele tem.
diante de todas as grandezas que ele representa para a gente. Uau, veja que percepção o salmista tem, sem o Espírito habitando dentro, mas a presença do Espírito. Isso é uma inspiração, querido. Ele compreender que os feitos do Senhor são tantos, e aí ele questiona quem poderia louvá-lo de forma devida, de forma pela qual Deus merecesse de fato. Aí é onde eu percebo que o nosso louvor está raso, porque ainda que eu ficasse o dia inteiro exaltando, engrandecendo Ele, ainda não chegaria nem aos pés do que de fato é merecido a Ele. Meu Deus! Então, querido, lendo isso, Salmos, isso me leva a entender que o meu louvor vai depender muito da consciência que eu tenho do quanto Deus é bom. Preste atenção nessa frase. O meu louvor, a minha vida de louvor, vai depender da minha consciência do quanto eu entendo que Deus é bom. Por que uns louvam mais do que outros? Consciência do que Deus já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez. Tem pessoas que estão esperando para louvar a Deus porque estão aguardando uma promessa que um profeta deu, que o Espírito Santo prometeu, que a palavra prometeu. Aí ele está esperando essa promessa se cumprir para louvar a Deus. Mas o salmista está dizendo aqui que, meu querido, você pode passar o dia inteiro, você ainda não vai conseguir enaltecê-lo da maneira que lhe é devida. Por todos os feitos que ele já fez, ele não vai fazer, ele já fez. E muitas vezes a gente está fitando o olho ali, ó, é o futuro. Eu estou fitando meus olhos no futuro, quando na verdade se eu olhar para o passado eu vou ver que ele já fez. Eu olho para a minha vida, querido, eu não consigo, é inadmissível para mim, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. É impossível eu ouvir um louvor cristocêntrico. O que é um louvor cristocêntrico? Uma adoração cristocêntrica, música cristocêntrica. É quando coloca Cristo no centro. Eu não estou falando daquele louvor que fala, meu Deus, eu te adorarei e tal. Não se trata de mim, mas um louvor que fala dele. Quão grande é o meu Deus. Aí quando você começa a ouvir isso, quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande. Sabe, quando você começa a ouvir as verdades sobre Ele, sobre o caráter dEle, meu querido, eu estou falando de mim, eu não consigo ficar de pé, eu me prostro na presença dEle. E aí eu entro em um âmbito de louvor e adoração, porque adoração também é se prostrar na presença dEle. E eu vou te provar isso na palavra. Não quer dizer que todo mundo que está prostrado esteja adorando. Ponto. Quem deve discernir isso? O homem? Não, o Espírito. E eu vou te mostrar por quê. É uma linha tênue, é uma linha cuidadosa, porque muitas vezes a gente olha para a vida do irmão e vê o irmão parado e acha que o irmão não está louvando. Na verdade, não é ele que não está louvando, é você que não está prestando atenção no culto, você está prestando atenção na vida dele. Porque se você tem tempo para parar em um momento de louvor e adoração do culto, um momento que está a música aqui, e você consegue observar o seu irmão, e meu querido, eu estou falando de mim, porque eu já julguei. Pode guardar as pedras, eu já julguei, eu já parei num momento aqui, eu acabo olhando para um, para outro, eu vejo, eu observo, e às vezes a nossa mente julga. E de fato, se eu buscar da minha consciência, eu vou entender que na verdade não era ele que não estava louvando, era eu que estava fazendo o que não era devido, olhando a vida do meu irmão. Perfeito. Então, querido, isso me leva a entender que o louvor vai depender muito da consciência que eu tenho do quanto Deus é bom. Mas essa consciência, ela só é gerada, presta atenção que aqui está a chave, está o segredo. Essa consciência, ela só é gerada quando eu vivo, de fato, Salmos 34:8. Quem sabe o que significa? Quem sabe esse texto? Aí foi forte, hein, pastor? Salmos 34:8, sem olhar na Bíblia. Texto muito conhecido. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Essa é a chave, porque muitos não têm louvado, porque de fato não têm provado e visto que o Senhor é bom, e visto que o Senhor é bom. Como é que você consegue me provar isso na palavra dele? Olhe para a vida de Jó. O que é que Jó tinha tudo? Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem que praticava o bem. Mas no final da sua vida, depois de toda aquela tribulação, a maioria aqui conhece o livro de Jó, a história de Jó, ele diz o que no seu livro? Eu pensei que eu conhecia a Deus.
Eu pensei que eu conhecia de ouvir falar. Tem muito cristão, eu não estou falando nem das pessoas do mundo, tem muito crente de 20 anos dentro de igreja que só conhece Deus de ouvir falar. Não consegue provar e ver que Deus é bom. Não tem experiência com Deus, não exerce fé. Sabe, a gente fala tanto, querido, comece praticando a fé, é uma prática diária, é dia após dia. Você não começa simplesmente hoje, você chegou, aceitou Jesus e amanhã já começa a crer por um apartamento, por um carro. Se for, me ensine, grande é a sua fé. Eu comecei no evangelho crendo por vaga de estacionamento, pastor Wagner. Eu ia por centro e eu falava, Senhor, eu creio por uma vaga de estacionamento. E o Espírito Santo ali ia me conduzindo e a minha fé ia aumentando cada vez que aquilo se conquistava, se tornava realidade. Eu comecei a crer, por exemplo, depois disso, por contas pagas. Depois eu passei não só mais para crer por contas pagas, como eu passei por crer por dinheiro sobrando. Então perceba que é uma medida de fé que é lhe dada, mas que você precisa aumentar essa medida de fé. E o que é isso? Provar e ver que o Senhor é bom. Quando eu começo a provar e experimentar da bondade de Deus, simplesmente porque eu tenho todo o histórico de Deus ali já pronto. Salvação, redenção, cura, né? Provisão, prosperidade. Mas o quanto de fato eu estou provando disso? Porque eu vou dizer com toda sinceridade, se você não estiver provando disso, você não vai louvar a Deus. Você vai achar que a Bíblia é mentirosa, você vai achar que a Bíblia é falsa. E a palavra diz, seja todo homem mentiroso, mas Deus nunca, Ele é verdadeiro. Provai e vede que o Senhor é bom. O próprio Deus fala, ei, fazei prova de mim. Trazei os dízimos e as ofertas, é um dos âmbitos do louvor e da adoração, é a entrega daquilo que Deus já te confiou. E aí quando você vem, o que é que Deus está dizendo? Provai, me provai, trazei. Aí a promessa é o quê? Para você ver se os teus celeiros não se fartarão, né? Meu Deus, aleluia. Vamos adiante, tem muita coisa. Então, Salmos 34:8 diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Ou seja, você será bem-aventurado, querido. Você simplesmente vai, de fato, louvá-lo de todo o seu coração. É impossível eu olhar para as experiências que eu já tive, não foram poucas, foram muitas. Beta está aqui, Gustavo sabe da minha trajetória. A gente creu para casar. Eu estou vendo o pastor Aleph e Fran em uma fase tão gostosa e ao mesmo tempo tão, sabe, cheio de emoção, aquela coisa de crer mesmo pelas coisas, de fato crer pelo impossível. Mas como o pastor Vone ministrou aqui na palavra de dízimo e oferta, meu querido, qual é o seu problema? O que é que você precisa? Deus, Ele é maior. O que é que Deus não quer te dar para você de fato provar que Ele é bom? A Bíblia diz, ei, peça para que a sua alegria seja completa. Então Deus está dizendo o quê? Eu quero te fazer feliz, eu quero te fazer alegre. Peça. O problema é que a gente está ali, aí, olhando para a vida de fulano avançando. Eu estou olhando para a vida do pastor Vone foi licenciado, agora vai ser ordenado. Eita glória! Mas muitos estão olhando com inveja. Mas está repreendido, mas estão. Ou você acha que isso não tem no meio cristão? E como tem? Qual é o nosso papel? Cobrir uns aos outros em oração, fortalecer uns aos outros, pegar junto um com o outro. Não, vamos. No dia que ele foi licenciado, no dia que ele recebeu a imposição de mãos aqui do pastor, ele e o pastor Samuel, eu chorei ali de alegria. Eu chorei tanto, Margot, que o pastor olhou para mim e falou, Diegão está recebendo tudinho ali. Eu lembro como hoje. A alegria que estava no meu espírito por contemplar e ver a fidelidade de Deus na vida deles. A fidelidade de Deus na vida deles, honrando eles, o pastor Samuel, pessoas que estão aqui há anos, dedicando a sua vida de fato para a obra de Deus. Aí eu não vou me alegrar com a vitória deles? Meu Deus do céu, miserável seria eu se não fizesse isso. Cada conquista de um irmão é alegria para a gente. Quando a gente escuta um irmão, uma pessoa que não engravidava pôde engravidar. Uma pessoa que não tinha condições de comprar uma casa, Deus proveu uma casa. Uma pessoa que não tinha condições de comprar um carro, Deus proveu o carro. Meu Deus do céu. Deixa eu abrir uma aspa aqui. As pessoas, que fique gravado isso, as pessoas não têm noção do quanto Margarete ajuda a igreja no secreto.
A vida de cada um. As pessoas não discernem o quanto ela se move céus e terra, vai atrás de pessoas, abre portas de faculdade, abre portas de carros para ser comprado, abre portas de apartamento. Isso eu estou falando das coisas que eu sei, que eu vejo, que eu escuto. Fora o que ela faz de fato no secreto, que ela faz no secreto para não ser engrandecida por ninguém. Mas o Espírito Santo é aquele que pega e honra. E aí eu não vou me alegrar em saber que eles vão ser honrados, licenciados, de fato ordenados pastores. Meu Deus do céu, eu vou celebrar como nunca. E vão. E é propósito de Deus. Não é de homens, não se trata de amizade, se trata do amor de Deus, de dizer, vocês são fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Há muito tempo atrás, muito antes de vocês sequer serem levantados como os ministros auxiliares, eu cheguei para vocês, eu levava o pastor por remo e eu vi a sua dedicação sobre a vida deles. Eu olhei para vocês e falei bem assim, de onde eles comerem, vocês também comerão, de onde eles foram honrados, vocês também serão honrados. Foi o que o Espírito Santo gritou no meu coração. E vai se cumprir, já está se cumprindo. Está consumado sobre a vida de vocês. Aleluia. É mais fácil a gente julgar por uma falha deles ou de outros do que a gente de fato ver uma trajetória. Você já imaginou se Deus de fato pegasse cada um aqui e dissesse, olha, você errou, está descartado. No dia que eu aceitei Jesus, no outro dia eu já estava descartado. Não tinha ninguém, a verdade é essa. Não tinha ninguém. Estava vazia. Está dentro do tema, querido. Louvor e adoração. É vida de louvor. Uma vida de louvor e adoração vai fazer com que Deus te coloque em posições altas. Não é para que você se engrandeça ou se ensoberbeça, mas é para que através da sua vida o nome do Senhor seja glorificado e honrado. Porque as pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer, rapaz, pastor Fábio, dono de um bar, hoje é um pastor com uma igreja com mais de 400 membros, uma igreja dessa que é uma mansão, numa zona dessa aqui é luxo, uma igreja que tem elevador. A gente é chique, meu querido. Abra sua boca e diz, ei, na zona norte existe igreja que tem elevador de 3 pavimentos. Isso deve ser orgulho para a vida de vocês. Aleluia. Com certeza, e vamos fazer, eu creio. Mas entenda algo. A minha propaganda, eu sou sincero, quem está aqui, as pessoas que eu já trouxe para a igreja, vou falar agora, as pessoas que eu já trouxe para a igreja, a minha propaganda são eles. Pode perguntar, qualquer um que eu trouxe, Roberta, Gustavo, Daniel e tantos outros. A propaganda que eu faço é eles. Mas como assim, Diego? Isso não é heresia? Não. O mundo está tão carente, do amor de Deus, que eles estão olhando para os pastores, estão assim, é cada pastor olhando para o seu próprio umbigo. Aí eu olho para a nossa igreja e vejo a excelência que os nossos pastores, os nossos líderes têm. Essa é a propaganda da minha igreja. Eu vou dizer, pastor, eu tenho um que tem caráter, eu tenho um que é alegre, eu tenho um que brinca, que é verdadeiro. Eu tenho um que ele corrige quando precisa ser corrigido. Sabe que ele tem propaganda melhor que essa? As pessoas estão em busca de pastores segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Tem muita gente ferida. Se você pegar a nossa igreja, eu não estou falando da igreja de lá não, é a nossa igreja, metade da nossa igreja que chegou aqui, são pessoas que chegaram feridas de outros ministérios. Essa é a verdade. Aí você chega na nossa igreja, você tem acesso ao WhatsApp do pastor direto, não tem negócio de secretária, está ali. Aí. A hora que você quiser ligar para ele, você liga. Se não quiser, tem diversos grupos que eles fazem parte. Todos os grupos praticamente eles fazem parte. E responde logo, meu querido. Eu mando um áudio aqui para ele, não demora 10 minutos, ele já está me respondendo. Aonde você encontra isso? Seja sincero, me diga. Isso por si só já me atrairia para aqui. Como tem atraído muita gente. O que é isso? Excelência no que eles fazem. É por isso que essa igreja tem crescido com excelência, com amor. É por isso que as pessoas que de fato pegam o coração dele, dizem, daqui eu não saio, daqui eu não me movo, daqui ninguém me tira. Pode chover canivete, pode Satanás bater de todos os lados, eu vou dizer, aqui eu fico, aqui eu não saio. Quando eu vim congregar aqui, meu querido, eu morava na Aruana. Se o seu problema é distância, entregue a sua distância para Deus. Porque distância não é empecilho para você congregar em canto nenhum.
Quando eu vim para aqui, eu tinha acabado de terminar o remo, o Espírito Santo falou, vá para lá, servir eles. Eu não vim com pretensão nenhuma de cargo, de nada. Tanto que eu cheguei para a Edma, mama Edma, e falei, mama, eu estou indo para lá porque o Espírito Santo me direcionou. Ela falou, amém, meu filho, só não vá pensando em buscar carga. Eu falei, não, pelo contrário, no meu coração eu propus que eu ia ficar 1 ano no banco só recebendo, que eu queria sugar da vida deles, da unção. Tanto foi que eu dispus a minha vida, pastor, eu quero te levar para o remo, que ele viajava para o remo e ia cansado, eu quero te levar. Deixa eu te levar, eu insisti, eu comecei a levar ele. Por quê? Porque eu queria estar perto dele, eu queria sugar da vida dele. Aí o que é que Deus faz? Deus vê o coração, vê que tem sentimento de soberba, de querer se enaltecer. Em 2 meses eu já era vice-líder do departamento de evangelismo. Sem nem pedir, eu não queria, de fato eu não queria. Eu disse para Deus, Deus, eu quero ficar 2 anos sentado no banco. Ou 1 ano sentado só recebendo. Depois, se aparecer algum departamento, alguma coisa, eu entro. Mas não, foi ligeiro, foi rápido. Então, querido, vida de louvor e adoração é você ter consciência de quem Deus de fato é. Mas você só vai ter essa consciência quando Salmos 38:4 for realidade para você. Provar e ver de que o Senhor é bom. Quando você experimentar de Deus e ver da sua bondade. Aí você vai de fato louvá-lo. Você, é como o primeiro salmista falou, o primeiro texto de Salmo falou, você vai passar um dia inteiro e não vai conseguir louvá-lo de forma devida. Por todos os seus feitos. Todas as vezes que você me vê prostrado aqui no chão é porque eu estou tomando consciência da bondade dele na minha vida. Todas as vezes, eu não me prostro diante de problema, eu lanço para ele. Você nunca vai me ver chorando por causa de um problema. Só teve uma vez que eu caí no chão prostrado por tristeza. Foi quando meu irmão Edinho morreu. De lá para cá, todas as vezes que eu me prostrei no chão foi para adorar a Deus. Aleluia. Vamos adiante. Quem sabe a história da mulher samaritana no poço? Correndo um pouquinho adiante, né? Eu vou parafrasear. Jesus chega naquele poço, Samaria, para beber uma água, não tinha como beber, pede aquela mulher samaritana. Os judeus e os samaritanos não se bicavam, a verdade é essa. Uns adoravam em Jerusalém, os judeus, os samaritanos adoravam ali, porque achavam que o fato do poço de Jacó ter sido estabelecido ali em Samaria era o lugar que deveria ser adorado a Deus, amém? E a partir do capítulo, é João 4, 19 a 24, a partir do 19, né, a gente vai ler. Reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nesse ponto aqui, a mulher, Cristo já tinha falado para ela, você tem já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Resumindo, então, Cristo chegou e revelou a vida dela toda. Aí ela olha para Jesus e diz, eu reconheço que você é um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde deve ser adorado. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer em mim? Está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava falando dele mesmo. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para ser os adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ponto. Agora vamos entrar um pouco no âmbito da adoração. Aqui Jesus está explicitamente separando 2 dispensações. A Bíblia da velha aliança, tudo carnal, tudo físico, tudo braçal, de uma nova aliança. Ou seja, tudo espiritual. Perceba que Cristo aqui está falando para aquela mulher, ei, querida, até o momento vocês têm adorado em um templo feito por mãos humanas. Você vai lá de forma física e adora Ele de forma natural, de forma carnal. Você se prostra, você se derrama, você leva uma oferta de sacrifício, você leva uma pombinha para perdão de pecados. Isso tudo é carnal, isso tudo é físico. E o engraçado é que se você pecou pouquinho, você leva uma pombinha. Se você pecou muito, você leva 2 bois. Se pecou muito, você leva uma manada de bois. Então quem via estava vendo o seu pecado. Era tudo físico, tudo carnal. Aí Cristo diz, ei, eu sou a nova dispensação, eu sou a dispensação da graça. Em mim se cumpre tudo o que estava para acontecer.
Eu sou a propiciação pelos pecados. Então, a partir de mim, tanto que ele diz, está chegando a hora, e de fato já chegou, ou seja, eu estou aqui, já chegou, aonde os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Você vai perceber que em outras parábolas, em outros textos, Jesus começa a corrigir os fariseus, os saduceus, falando justamente sobre, por exemplo, o jejum, aonde eles jejuavam, faziam cara feia, ficava com a roupa mulambenta, era algo para ser visível, para que o povo olhasse para eles e vissem que eles estavam fazendo jejum. Aí o que é que Cristo diz? Aí, quando você for jejuar, lava seu cabelo, limpa o rosto, bota um sorriso na cara, porque ninguém tem que saber que você está jejuando, apenas Deus. Aí ele vai mais além, ele diz bem assim, ei, presta atenção, o povo dava para que você fosse visto. Você vê aquela viuvinha dando uma oferta que nem era aceita, e ele chega, o próprio Cristo diz, ei, ela deu a maior oferta, ela deu daquilo que lhe faltava, ela deu daquilo do coração dela. Quer ver outro exemplo? Jesus diz assim, ei, quando a sua mão direita estiver dando algo, que a sua mão esquerda não saiba o que está dando. Ele não está falando de mão, literalmente, mas quando eu estiver abençoando a vida de um irmão, que o meu abençoar não seja motivo de eu dizer, ei, eu estou ajudando, viu, pastor? Está vendo aqui? Estou sendo bom. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, ei, você já recebeu o seu galardão. Você buscou o seu galardão em homens. Então Jesus ele está simplesmente dizendo que eu estou separando as estações, eu estou separando as eras. Adoração de forma simples, de forma natural, de forma carnal, agora depois de mim vai haver uma verdadeira adoração, aonde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, aonde você de fato habitaria dentro de você o Espírito Santo de Deus, não mais em templos feito por mãos humanas, mas o próprio Espírito, ele habitaria dentro do homem. Aí presta atenção, aleluia. Perceba aqui agora algumas maneiras de adoração que era muito usado na velha aliança e que não mudou, presta atenção, era uma das maneiras mais usadas de adoração e não mudou. Apenas temos que discernir a intenção do coração de quem está adorando. Como não nos cabe discernir a vida do nosso irmão, deixamos isso com o Espírito Santo, que é de fato aquele que esquadrinha o nosso coração. E você vai ver que o se prostrar era uma das maneiras mais evidentes no Velho Testamento e continua hoje ainda, das pessoas olharem e ver de fato que eles estavam adorando a Deus ou a outras coisas. Por exemplo, Nabucodonosor, quando ele levanta aquela estatueta dele, aquela estátua dele, ele ordena, ele decreta uma lei, e lei decretada de rei tinha que ser cumprida, aonde todos deveriam se prostrar. O que é isso? Mostrar reverência, reconhecer que ele era soberano. Mas aí existia 3 camaradas ali, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles de fato se recusam. Por quê? Porque eles tinham consciência de quem Deus era. Ah, pastor Diego, mas vamos lá, eles tinham consciência, mas eles tinham sido levados escravos, cativos, eles estavam em uma região onde não pertenciam a eles. Às vezes nós temos dificuldade de louvar e adorar a Deus no conforto, e aqueles homens morando em outros lugares, sendo levados escravos, se recusaram a se prostrar diante de uma imagem. Mas não para por aí. Qual era a pena? Ser lançado em uma fornalha de fogo. Não era qualquer fornalha, era 7 vezes aquecida. Era 7 vezes aquecida. Simplesmente porque eles não quiseram se dobrar diante daquele rei. E a condenação deles foi dada. Fogo. Mas aí o que é que papai faz? Presta atenção que até então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, as experiências que eles tinham com Deus era de ouvir os pais. Mas a consciência do Deus vivo era tão grande na vida deles que tudo que eles faziam dava certo. Tudo que eles faziam, eles prosperavam. O que é isso? Vida de louvor e adoração. Não se prostrando diante de pratos de lentilhas, não se prostrando diante de pratos de pecados que Satanás muitas vezes bota na nossa frente. Sabe, queridos? O que é que tem? Se dobrar, ninguém está vendo, só eles 3 ali, todo mundo se dobrou, e aí, fornalha. Foi o que aconteceu? Todo mundo que foi jogar eles na fornalha foi fulminado, queimou, virou brasa, carvão. E os camaradinhas estão lá dentro dançando com um 4º homem. Aleluia. Aleluia. O que é isso? Fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Vamos para alguns textos bíblicos rápido aqui,
para vocês verem que, de fato, a prostração significava adoração. A Bíblia está cheia de versículos que vinculam a ideia de adorar, a de prostrar-se ou a de se ajoelhar, a de ajoelhar-se diante de Deus. A palavra hebraica, itaia, significa prostrar-se ou curvar-se. Quando examinamos a Bíblia, descobrimos muitos exemplos. Êxodo 34:8. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. O que foi que Moisés fez? Se curvou. E o que foi que ele fez? Automaticamente o adorou. Vamos para o próximo texto. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmos 95:6. Mais uma vez, prostração. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 2 Crônicas 7:3. Vamos para o próximo, que é um texto do Novo Testamento, que a gente nem viveu ainda. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Apocalipse 4:10. Aí você vem me dizer que prostrar não é adoração? Meu querido, não lhe cabe saber se de fato eu estou adorando ou não, porque eu dei um exemplo da minha própria vida. Teve um momento que de fato que eu estava prostrado, que eu não estava adorando, eu estava me derramando em lágrimas, triste, por causa da morte de um amigo meu. Realmente, de fato, eu não estava adorando, mas quem sabia? Quem iria me julgar? Porque muitas vezes a gente está mais olhando para o umbigo dos outros do que para o nosso. O problema de muitos cristãos, às vezes, é esse. É querer tomar partido da vida dos outros, quando, na verdade, você não se toca nem na sua vida. Então, seja prostrado, seja sentado, seja em pé. Às vezes eu me prostro, meu joelho dói. E aí eu vou e me sento, eu continuo me derramando na presença de Deus. Ah, mas está sentado, tem que ser de joelho. Não, querido, não existe fórmula de bolo. O que de fato existe é o seu coração, está voltado para Deus ali. E o Espírito Santo está discernindo que de fato você está o adorando ou não. Não cabe a homem, não cabe a ninguém. Eu já tive momentos, vou ser sincero, já tive momentos que eu estava tão cansado, mas eu botei minha mão no bolso, como eu já vi o pastor muitas vezes. E está aqui a lágrima descendo. Ah, mas está com a mão no bolso. Você não tem noção de como Deus estava falando comigo. E ali eu com a mão no bolso, com o meu olhinho fechado. Eu não consigo entender de fato, quando eu vejo alguém, no momento de louvor, a pessoa está aqui olhando. Eu não consegui chegar nesse nível, mamãe, de adoração, de estar com o olho aberto, olhando para as pessoas e achar que estou adorando. Eu não consegui chegar nesse nível. Eu estou tentando me espiritualizar para chegar nesse nível, Margot. Eu já me adorei de joelho, sentado, deitado, já me joguei no chão, em pé, levantando as mãos de tantas maneiras, mas com o olho aberto eu não consigo. Eu não consigo. Se você consegue, glória a Deus por você, meu irmão. Se você de fato consegue de olho aberto se render na presença de Deus, show de bola. Não estou aqui para te julgar, é outro nível. Por favor, me ensine. Eu também não. Será que é pastor Wagner? As expressões encurvaram-se com o rosto em terra, curva-se para a terra, está frequentemente associada à adoração a Deus. Isto não significa que devemos encurvar-nos com o rosto em terra cada vez que adorarmos a Deus, ou mesmo que isto sempre aconteceria em todos os atos de adoração mencionados na Bíblia. Essa é uma atitude simbólica. Por esta razão é importante indagarmos o que significa e qual o seu propósito. É exatamente isso. Mas quando ele fala aqui que é importante indagarmos, não é eu indagar o meu irmão. Epa, ele está prostrado. Será que ele está adorando ou ele está contrito? Teve uma certa feita, eu estava em um culto de oração, em uma determinada igreja, não foi aqui. Estou eu sentado, chorando, um momento de adoração ali, eu chorando, e a irmã veio para profetizar na minha vida, me abraçou e começou a dizer: meu irmão, vai passar, tudo vai passar, fique tranquilo, entregue para Deus e diante de Deus, querido. Hoje eu não faria isso, mas eu estava começando a minha fé. Eu olhei para ela e falei: irmã, eu não estou chorando por tristeza nem por pesar, eu estou adorando a Deus. Aí ela percebeu que foi uma profetada, não foi uma profecia,
virou, meu irmão, tudo bem, desculpe, mas Deus é fiel, eu falei em todo tempo. Ela saiu e pegou a vergonha dela e foi-se embora para o lugarzinho dela. Então, se você de fato tiver uma profecia, procure de fato saber do Espírito Santo se é uma profecia ou se é uma profetada. Para você não chegar na vida do seu irmão, ver o seu irmão chorando e achar que ele está ali por problema. Porque, meu querido, eu vou ser sincero, se você me olhar, 90% dos cultos eu estou chorando. E é adorando a Deus. Mama Cássia nem se fala. Às vezes eu estou ali de boa, aí eu viro, olho para ela, eu vejo ela chorando, eu começo a chorar também. É constrangedor, porque eu olho para ela, eu vejo o amor de Deus na vida dela quando ela está chorando. É impossível você olhar para ela adorando e você não começar a adorar. É um imã, te atrai, te suga para fazer você adorar também. É por isso que, certa feita, o pastor trouxe uma correção saudável aqui para a gente. Gente, se envolva mais na adoração, principalmente os pastores, principalmente aqueles que são vistos, porque deixa eu te dizer um negócio, quando uma ovelhinha cai, a igreja permanece. Quando um líder cai, abala outros. Quando um pastor cai, abala quase a igreja inteira. Da mesma forma o contrário. Quando um pastor e uma pastora são afogueados, toda a igreja é afogueada. E se nós formos levantados como pastores em treinamentos, pastores auxiliares, líderes de departamento ou o que quer que seja, meu querido, dê o seu melhor para Deus, não é para eles, dê o seu melhor para Deus, porque você querendo ou não, você é uma carta lida. As pessoas estão olhando para você, estão te lendo. E a nossa adoração, o nosso fogo vai impactar a vida de outras pessoas, vão queimar outras pessoas. Amém? Ainda tenho 7 minutos. Glória a Deus. Deus é bom. Essa atitude expressa mais do que uma adoração de amor por alguém, ou seja, prostrar-se expressa mais do que amor. Por que eu vou dizer isso? Preste atenção. Se você ama o seu esposo ou a sua esposa, você não se prostra diante dele, mas você o ama. Preste atenção, como é uma linha tênue, né, essa questão de adoração. Ora, a atitude de prostrar-se significa mais do que respeito. Entretanto, por mais que se respeite seus superiores no trabalho, você não se lança no chão diante deles. Preste atenção, adoração também é respeito, é reverência. Mas o fato de você respeitar, reverenciar, não significa que você vai se prostrar para qualquer pessoa. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou pontuando coisas diferentes, né? Que estar prostrado não necessariamente pode ser uma adoração. Existem culturas fora do nosso país que uns se prostram diante do outro. Existe uma arte marcial que quando você vai lutar, você cumprimenta a pessoa se curvando, mostrando reverência. Não é verdade, Jonas? Jiu-jitsu, eu acredito, né? Algumas artes marciais você se curva, né? Geralmente o pessoal da China, Japão e por aí vai. Enfim. Vamos adiante. Serviço. Isso nos leva ao segundo aspecto de adoração encontrado na Bíblia. Uma associação entre adorar e servir. Presta atenção. Tudo que somos e possuímos pertence a Deus. Por seguinte, somos servos dele. Um exemplo desse conceito acha-se em Mateus 4:10, que relata a ocasião em que Jesus foi tentado. Presta atenção. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Perceba que ele está falando uma conotação de serviço e adoração. É quando Satanás pede a ele que se prostre diante dele, que ele daria toda aquela terra para ele. E Jesus chega e confronta ele dizendo: ei, está escrito: apenas ao Senhor teu Deus adorará e prestará serviço. Glória a Deus. Amém? Vamos adiante. Parece então que adorar a Deus de maneira bíblica implica em que recebemos ser Ele o nosso Senhor e que temos de servi-lo em nossas vidas. Em resumo, a adoração bíblica envolve tanto as palavras quanto a vida. Se quisermos uma breve definição de adorar, poderíamos dizer: adorar a Deus é reconhecê-lo como nosso Senhor, tanto nas palavras como nos atos. Existe um texto que diz bem assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. O que é que ele está dizendo? É aquela pessoa que diz: ei, estou aqui, viu?
Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Aí o pastor chama para uma limpeza na igreja e não aparece. A pessoa está ali, dizendo que está pronto para tudo, pau para toda a obra, e quando de fato chama para perto, está fora. Nesse contexto, o que é que a palavra está dizendo? Eles me honram com os lábios, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, você é uma bênção. Isso aqui Cristo estava falando justamente dos fariseus que ficavam de frente às sinagogas, né, mostrando as vestes deles de linho de sacerdócio, impunham uma espiritualidade para o povo, onde o povo tinha até medo deles, e não reverência, e não amor, mas medo, e simplesmente eles honravam com os lábios, mas o coração totalmente distante de Deus. Então, meu querido, é possível eu estar dentro de uma igreja com mover do Espírito, levantando as minhas mãos, adorando ao Senhor, mas o meu coração está distante dele. Quando isso acontece? Quando eu estou aqui simplesmente, Senhor, eu te amo, eu te adoro, você é tudo para mim, mas quando eu saio daqui, eu sou outra pessoa. Eu de fato não vivo a palavra dele, eu não coloco em mim os princípios da palavra dele. Aleluia. Deus é bom. Se a adoração transmite a ideia de nos prostrarmos ou curvarmos diante de Deus, louvor fala de nos levantarmos perante Ele. Isso aqui foi uma frasezinha que eu peguei bem legal. Se a adoração transmite uma certa ideia de prostração, né, de se curvar diante de Deus, por outro lado, o louvor, ele fala de nos levantarmos perante Ele. Quando louvamos, erguemos as nossas cabeças e cantamos ou damos graças a Deus por aquilo que Ele é e tem feito. Isso é o louvor. Podemos encontrar essas duas ideias unidas nos mesmos versículos da Bíblia. Em todo o povo respondeu. Aí o texto é esse aqui, 2 Crônicas 7:3. Não, perdão, Neemias 8:6. E todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Ou seja, no mesmo momento, um louvor e adoração. Então, é possível e é mais do que bíblico você louvar e adorá-lo em um mesmo momento. Ou seja, você simplesmente estava ali louvando, e o que é louvar? Enaltecer, engrandecer, bendizer o Senhor e ao mesmo tempo estar adorando. Entende? Está ali prostrado, com seu coração rasgado na presença dEle. Amém. Aleluia, estou acabando, tem 1 minuto e alguma coisa. Já falei de Sadraque, está aqui. Outra história engraçada que a gente tem, engraçada entre parênteses, né? É a história de Ana. A gente sabe que Ana, ela queria gerar um filho, ela desejava, era humilhada pelas suas conservas, né? E por aí vai. E ela foi ao templo fazer uma petição. Ela não estava adorando a Deus, ela foi fazer uma petição. E de fato ela chorou na presença de Deus. Ela se derramou, a alma dela, a Bíblia diz que a alma dela estava daquele jeito. E ela estava chorando. Porém, existia o sacerdote ali, um homem carnal, mesmo sendo sacerdote. Mais à frente você vê o contexto, o fim da vida dele como foi, né? E o que foi que aconteceu? Ele olha para aquela mulher e julga ela. Ele vê ela chorando e apenas abrindo e fechando a sua boca de forma silenciosa. E ele achava que ela estava embriagada. Então esse é um alerta para a igreja. Cuidado quando você vê um irmão às vezes chorando. Se você não souber de fato se ele está adorando ou se ele está passando por algum problema, fique quietinho. Não queira ser espiritual demais ao ponto de dizer eu vou profetizar. Quando de fato for o momento de profetizar, o Espírito Santo vai te impelir, querido, vai queimar dentro de você. Amém. Só isso. Então você observa dentro da Bíblia um homem religioso, um homem que era para ser espiritual, julgando uma mulher. Ele achava que ela estava embriagada e ela foi fazer uma petição a Deus e de fato a petição dela foi atendida. No outro ano ela já estava gestante, já estava dando à luz, por conta que Deus ouviu a sua oração. Então Deus ouve choro, sim. Muitas vezes por conta da religiosidade, não, tenha fé, você pode, e não sei o quê. Peraí, eu não posso simplesmente estar em um momento de tribulação minha. Se eu não entregar para Deus, para quem eu vou entregar? Para o homem? Aí eu não posso, no meu secreto, chegar e chorar diante de Deus, Senhor, estou passando por isso, me ajude, está difícil, está assim, está assado, porque a Bíblia diz, lançai sobre Ele. Lançai sobre Ele. E aí quando você lança sobre Ele, Ele faz o quê? Agora sim, eu entro em providência. Como o pastor Vone disse, o que é que Deus não quer fazer por você?
Tinha mais coisas, mas meu tempo acabou e eu gosto de ser excelente com o tempo. E eu acredito que eu consegui passar tudo que estava no meu coração. Amém, queridos? Então, essa é a palavra. Quer alguma coisa, meu pastor?